Marcelo, eu queria que você fizesse inicialmente uma análise de conjuntura, porque a gente tem que lembrar que a ação política é sempre precedida pela análise de conjuntura. Se a gente analisa a conjuntura de maneira errada, a gente tem ação política errada. Então, eu gostaria que você fizesse uma análise de conjuntura, levando em consideração essa questão da participação dos militares, que nunca, talvez, não sei se nunca, mas pelo menos desde a época da ditadura civil-militar, no período de 64 a 85, me parece que nunca foi tão grande, e levando em consideração o que se chama de partido militar. E a gente gostaria de saber também, nessa análise, também do que se trata esse partido militar. Bom, eu abordo a questão da participação do militar na política dentro de um fenômeno de natureza sócio-histórica, que é relativo ao protagonismo político das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas. Eu falo das Forças Armadas, mas nós poderíamos estender isto também para órgãos de segurança pública militarizados, ou seja, as polícias militares dos estados brasileiros. Então, esse fenômeno sócio-histórico de protagonismo militar, ele está presente ao longo dos nossos 200 anos de autonomia política. Nos primeiros 50 anos de nossa história, o protagonismo militar era exatamente nesse aspecto militar preponderante, né? Tanto em relação às questões militares internas de consolidação do Estado brasileiro, do território brasileiro, né, com a atuação militar para evitar cisões ou separações. Eu resido numa região que, por diversas vezes ao longo da história do Brasil autônomo, tentou até se independizar do Brasil, né? Então, o episódio de 1817, da Revolução Pernambucana, do Frei Caneca, se não me engano, até um irmão maçom histórico, né? E a própria Revolução da Confederação do Equador, de 1824, já com o Brasil independente, são episódios que demonstram essas tentativas de secessão no Brasil. Na década de 30 do século XVIII, aliás, do século XIX, o próprio episódio da Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, né? Outro aspecto bastante relevante da nossa história. E, em 1865, até 1870, a eclosão da Guerra do Paraguai, o conflito da Tríplice Aliança, que marcou uma mudança desse protagonismo. Se até então era um protagonismo predominantemente militar das cúpulas hierárquicas, a partir de então, a partir de 1870, com a vitória da Guerra do Paraguai, esse protagonismo foi passando para o campo político. Tanto assim que a própria fundação da República ela é resultado de um estopim militar. Apesar das questões relativas à religião, à própria a escravidão e a questão agrária, foi uma questão militar que deflagrou a República. E durante toda a trajetória republicana, esse protagonismo ficou evidente. Algumas vezes ele ficava latente, né, ou controlado, mas outras vezes ele aflorava e se manifestava, geralmente em situações de ruptura institucional, de mudanças de regime, na maioria das vezes de forma violenta, né, com o emprego ou ameaça de emprego da força. Os episódios dos anos 1920, do novo tenentismo, ou do segundo tenentismo, né, que acabou gerando muito bem isto. E a própria ditadura de 64 evidencia isso de forma direta, de forma absolutamente inequívoca. Agora, foi a própria ditadura, na sua fase final, especialmente depois da decisão de fazer, por pressão da sociedade, a abertura lenta, gradual e segura para a democracia. Então, foi nessa época que se criaram os alicerces daquilo que eu chamo de muralha, que deve separar os etos, os logos e os patos, os hábitos, os campos militares e das Forças Armadas dos etos, logos, patos, hábitos e campos da luta política e de governos.
Então, o alicerce principal dessa muralha foi a Lei 6.880, de 1980, que é o Estatuto dos Militares, que regula como deve se dar a participação do militar na seara política, no campo político. Quais são as regras que o militar deve obedecer para atuar politicamente em caráter individual, já que é óbvio que a instituição, como uma coletividade funcional para determinada missão, não pode extrapolar aquilo que define a Constituição. Mas o militar, como cidadão brasileiro, no gozo de direitos de votar e ser votado, pode ter uma participação política em caráter individual. E o Estatuto exatamente regulou essa participação, com regras para evitar que a sociedade tivesse a percepção de que eram as Forças Armadas, e não militares individualmente, que estavam exercendo atividades no campo político, lá do outro lado da muralha. Então, na minha visão, o que aconteceu de 1988, o ano da Constituição, até 2018, ou seja, por coincidência, os 30 anos que correspondem à minha carreira de oficial na ativa, eu comecei na ativa em 1988 como oficial, depois de 7 anos de formação, né? Comecei em 81, concluí a manhã em 87, em 88 comecei minha carreira na ativa. Em 2018 encerrei. Então, esses 30 anos marcam exatamente o funcionamento desta muralha. Mas eu já observava nos últimos anos da minha carreira na ativa, especialmente depois de 2015, que corresponde ao comando do general Vilas Boas e da geração formada na AMAN nos anos 70, durante a vigência do AI-5. Então, eu percebia que algumas ações dessas cúpulas hierárquicas que comandavam o Exército estavam golpeando aquela muralha. E, além de golpear aquela muralha, que tinha 30 anos, ela nunca foi tão duradoura na história brasileira, de 1870 até hoje, além de golpeá-la, ou seja, descumprindo a lei 6.880, que são os alicerces da muralha, muitos militares estavam passando por cima da muralha para o campo político, e os militares que estavam fazendo isso eram das cúpulas hierárquicas. E numa instituição militarizada e hierarquizada, quando as cúpulas agem, os exemplos das suas posturas, das suas atitudes e das suas ações passam para as demais camadas hierárquicas. E outros militares também passavam por baixo da muralha, sem que nós, a sociedade informada por uma imprensa que se desacostumou a observar militares na política, então muitos passaram por debaixo da muralha e foram para o outro campo. Isso aconteceu durante o governo do presidente Temer, especialmente de 2016 até 2018. E, em 2018, com a ação desses militares que passaram para o outro lado do campo, né, uma ação preparatória, aconteceu, então, esta irrupção, esta verdadeira eclosão ou, digamos, reedição daquilo que eu chamo de partido militar, mas que nada mais é do que o protagonismo político das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas. E eu chamo de partido porque a ação é muito parecida com o partido. Tem, em primeiro lugar, memória histórica e vocação institucional, tem base ideológica definida, tem pautas corporativas, pautas de interesse específico, pautas de interesse geral, tem uma direção partidária que distribui o poder quando está no governo, tem o controle do governo quando está no poder. Além disso, tem quadros que exercitam-se e que são formados e que se exercitam no exercício do governo. E, finalmente, aquilo que caracteriza todo partido consistente, nós estamos vendo que, apesar de tudo que aconteceu no Brasil nos últimos anos, existe um partido disputando as eleições presidenciais com grandes chances de vencer, né? O Partido dos Trabalhadores. Podemos ser de oposição ao PT, podemos ser favoráveis ao PT, mas haveremos de reconhecer que é um partido, em sua trajetória de 1980 para cá, que tem aquilo que é essencial em todo partido, amigo, que é a base eleitoral e militante.
Então, esse grupo que chegou ao poder dos militares, né, suas cúpulas hierárquicas, funcionam, são enxergados por mim e traduzidos por mim como uma espécie de partido. E, para finalizar essa resposta, a primeira, este partido, este grupo, que eu posso conceituá-lo, para não ficar uma expressão solta no ar, ele dinamiza, por sua ação, dois processos que são muito evidentes na sociedade brasileira hoje. Por um lado, a politização do militar, dos militares, das Forças Armadas, das polícias militares e, por uma extensão generosa, de outros órgãos de segurança pública, Polícia Federal, polícias municipais e até polícias civis militarizadas, guardas patrimoniais. E, por outro lado, como uma espécie de corolário desta politização do militar e das instituições a que pertencem, as Forças Armadas, as polícias, etc., uma militarização da política, tanto pelo fato da ocupação de cargos políticos no executivo, nos parlamentos, por militares, mas como pelo próprio jeito de fazer política, considerando o adversário como inimigo a ser vencido, né? A conquista do poder como objetivo a ser conquistado de qualquer maneira, e, por intermédio da militarização da política, a militarização da própria sociedade brasileira. Isso é muito evidente para mim. Esses dois fenômenos funcionam um alimentando o outro, e eles só são dinamizados, eles só foram radicalizados porque eles já estavam presentes na sociedade brasileira do século XXI, porque este grupo assumiu o comando político do país em 2018 e deu, então, uma radicalização nesses dois processos. Então, esses três elementos, para finalizar agora, realmente, os dois processos, a politização do militar e Forças Armadas, a militarização da política e da sociedade, e o Partido Militar, é que dão a estrutura fenomenológica deste protagonismo político. E, afinal, o que é o Partido Militar? É esse grupo de generais formados na AMAN nos anos 70, durante o período mais agudo da ditadura, que é o AI-5, que, de forma coesa, disciplinada, hierarquizada, organizada, se estruturou para conquistar o poder pelo voto e manter o poder conquistado. Basta ver que, em 2022, há cerca de 20 dias, elegeu-se a maior quantidade de militares das cúpulas hierárquicas, não se viu cabo, sargento, em grande quantidade, para cargos parlamentares de suma importância. Alguns deles até se manifestando como senadores já eleitos e deputados eleitos, com verdadeiras ameaças, né, à ordem constitucional e até a determinados ministros da Suprema Corte. Então, isso é muito perigoso, isso é muito relevante para ser ignorado pela elite brasileira, de todas as vertentes ideológicas, direita, esquerda, centro, no jornalismo, na academia, porque isto está nos livros de história. E sempre que aconteceu esse tipo de coisa, uma das consequências é a divisão das Forças Armadas. Aquelas que não podem se dividir, porque se dividirem, perdem as batalhas, perdem a guerra e perdem o respeito da sua sociedade.